Oi, tudo bem? Meu nome é Petrekov. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. E sejam bem-vindos ao canal de relatos, onde eu conto os melhores relatos e aposto que muitos de vocês sempre gostariam de ver ou ouvir a respeito de histórias cabulosas, seja briga ou traição. E é por isso que eu separei os melhores relatos para contar para vocês. E eu costumo postar vídeos semanalmente aqui durante o horário de meio-dia, para você ver todo santo dia, para você ter um conteúdo extra para assistir durante seu almoço ou janta. Então faça um bom aproveito e lembre de sempre voltar aqui no canal e conferir os novos vídeos. E na descrição tem um e-mail onde vocês podem mandar os seus relatos, os melhores e mais detalhados. Eu vou entrar em contato com você. Além disso, meu outro canal onde eu posto meus vídeos mais bem produzidos e com temas mais sérios vai estar aí embaixo também. Então não se esquece de se inscrever em ambos, viu? E também não se esquece de me seguir nas minhas duas outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok, para caso acontecer algo ou ter alguma novidade vindo por aí. Agora chega de falar, pega algo para comer ou beber, fica relaxado e confortável e aproveita mais um vídeo de relato que só tem aqui. Por muito tempo, desde criança, eu sempre acreditei que macumba fosse realmente algo envolvendo feitiçaria, magia negra, algo que alguém de má índole fazia somente pra atazanar a vida da outra pessoa, fazendo ela ficar broxa, perder o emprego, perder dinheiro, acabar o relacionamento e um monte de coisa assim. Cara, mas eu nunca tive tanta culpa nisso porque literalmente minha família, meus amigos e todas as pessoas ao meu redor sempre falavam que macumba era algo interligado com feitiçaria e magia negra. Então, porra, o que eu vou pensar sobre isso, tá ligado? Não era como se eu tivesse noção ou ideia do que se tratava. Mas tipo assim, quando eu era criança e tal, eu nunca me deu o trabalho de ir atrás, pesquisar pra saber mais a fundo do que se tratava, já que como literalmente o pessoal falava que era relacionada à magia do mal e tal, eu ficava com medo, eu ficava com puta cagaço em pesquisar e aprender sobre essas paradas. Nem que seja só tipo pra entender o lado da pessoa, tá ligado? Só de ler um monte de coisas envolvendo macumba e tal, eu já ficava morrendo de medo. E cara, o pior pra mim era passar perto de alguma oferenda. Eu morria de medo de oferenda. Pra mim era literalmente o diabo ali descansando, tá ligado? Naquele lugarzinho ali. Mano, eu só tinha pavor. Eu tinha muito pavor. E cara, querendo ou não, infelizmente quando eu era criança tinha um terreiro de macumba do lado da minha casa. Não muito próximo, mas era perto até. Mas porra, velho, ter logo um negócio desse do lado da tua casa é pra pedir pra tu ter medo? E o tempo foi se passando e tal, e eu fui crescendo com essa mentalidade. Macumba é do mal, macumbeiro é tudo do diabo, o pessoal vai querer acabar com a minha vida, pipipi, popopô. Então, cara, eu sempre cresci com essa intolerância religiosa para as pessoas de religião matriz africana. E vou dizer que essa foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, porque literalmente intolerância religiosa é um bagulho feio e tal. Cara, querendo ou não, mesmo se tu for evangélico, católico, da Umbanda, um monte de outras religiões por aí, o mínimo é tu respeitar, tá ligado? Mas por conta dessa minha intolerância e ódio que eu tinha quando era criança e mais jovem, eu acabei passando por certas fases. Na verdade, foi um momento na minha vida que eu mais tive cagaço. Eu literalmente tenho um trauma até os dias de hoje, mesmo respeitando, entendendo, mesmo depois de adulto, tá ligado? Mas ainda assim eu tenho um trauma daquilo. Acontece que quando eu tinha por volta dos 12 a 13 anos de idade, eu morava com a minha avó. E minha avó, ela morava em um bairro mais, como posso falar, perigoso de certa forma. Ela, por ser conhecida já na região e tal, era respeitada como uma senhora pastora de igreja. O pessoal não dava muita bola, tipo assim, de querer mexer com ela, querer roubar ela, então ela era bem tranquila e o pessoal respeitava muito ela por isso. E onde ela morava tinha de tudo quando envolvia a religião. Tinha o pessoal que era judeu, da Umbanda, evangélico e principalmente o pessoal de matrizes africanas que fazia macumba. E no lado da igreja onde a minha avó era pastora, tinha um lugar somente pro pessoal da macumba, da Umbanda e tal, onde eles ficavam lá vestido de branco, cantando, dançando e tudo mais. Só que quando eu passava ali na frente pra ir pra igreja com a minha avó, eu sempre me deparava com essa galera toda vestida de branco e tinha uma pessoa em questão que eu tinha mais medo ainda, porque era literalmente um cara preto. Calma aí, mas calma aí, não é por conta da cor da pele, eu tô falando que ele me dava medo porque ele era um cara muito alto. E ainda mais por se tratar de um cara da Umbanda, ele vestia uma roupa toda branca. Só tinha uma coisa em questão que me dava mais medo ainda nele, que era os olhos. Ele não tinha olho. Ele era cego. E velho, sei lá, velho, só de me lembrar me dá um pouco de... não nojo, mas um pouco de receio, porque tipo assim, não sei se vocês já viram, mas gente cega que não tem os olhos, fica com aquela paradinha vermelha da pálpebra solta, tá ligado? Caída, e dava pra ver por dentro do olho dele. Mano, era um
negócio muito estranho e que me dá arrepio até hoje. E por algum motivo, sempre quando eu passava na frente desse terreiro, ele começava a me encarar, mesmo sendo cego. Cara, era literalmente como ele soubesse que eu tava ali naquele momento, tá ligado? Eu ficava com muito medo. E tipo assim, coisa de criança, tá ligado? Quando eu passava ali na frente e ele me via, eu dava cotoco, língua, porque eu tinha medo daquele filho da puta. E beleza, até aí tá tudo bem, nada de errado, nada de sobrenatural acontecendo. Mas acontece que depois de alguns meses, ainda morando com a minha avó, aconteceu uma certa coisa que eu me arrependo hoje. Que eu literalmente, voltando da escola, indo pra casa dela, eu me deparei com uma macumba na calçada, tipo assim, de tarde, com ninguém por perto. Olhei pra ela, olhei pros lados, eu literalmente chutei a macumba, o frango morto voou, caiu na casa de outra pessoa. E antes de vazar dali, correndo, vazado, eu literalmente olhei pra dentro de uma bandejinha e eu vi que tinha muito dinheiro. Era tipo assim, papo de 50 reais, só que tinha moeda, nota de 2 reais, de 5, de 10 e tal. E eu peguei aquilo pra mim, caralho, sem pensar, porque, porra, literalmente 50 reais, irmão. Aonde que eu vou deixar isso passar, ainda mais sendo criança? Mas aquilo ali mais tarde seria a pior coisa que eu já teria feito na minha vida, porque depois daquilo eu nunca mais peguei nada do chão que não fosse meu. Chegando em casa, eu tiro minha roupa, me troco e começo a assistir televisão pra ver se tava passando algum desenho na TV Cultura. Enquanto isso, eu tava caminhando pela casa e eu me deparei com uma carta escrita à mão pela minha avó, dizendo que ela só chegaria à tarde da noite porque ela faria algumas mudanças e reformas na igreja e precisava que ela tivesse lá pra supervisionar tudo. E também porque na próxima semana teria uma grande festa lá dentro e tal, comemorando com vários irmãos e irmãs. E minha avó, como uma mulher mais conservadora e tradicionalista, ela sempre falava pra eu brincar lá fora com outras crianças e não ficar muito dentro de casa. Mas acontece que, porra, eu tinha literalmente o PlayStation 2 lá em casa e eu não ia jogar no meu PlayStation 2? Tá maluco, cara? Eu fui direto pro meu quarto, liguei meu PS2 e fiquei, ó, jogando GTA San Andreas, Bully, FIFA Street, Mario, Donkey Kong, Need for Speed e vários outros jogos. Cara, foi literalmente uma das melhores tardes, pelo menos naquele dia. Mas aí a noite foi caindo, foi ficando mais sereno e ficou bem mais calmo lá na rua. Só que acontece que, tipo assim, começou a bater aquela fome e eu pensei, cara, eu tô com fome, acho que eu vou comprar alguma coisa ali no mercadinho pra comer. Eu fui lá e peguei no meu bolso os 50 reais. Chegando lá no mercadinho, eu comprei bolacha, cheetos, chiclete, refrigerante, voltei pra casa e comecei a comer tudo. E depois que eu acabei de comer, eu fui assistir algum filme. Só que aí começaria umas paradas meio cabulosa, tá ligado? Que eu começaria a ficar bastante assustado. Porque enquanto eu tava no sofá lá da sala assistindo o filme, o telhado da minha avó começou a tremer. Começou tipo a se balançar como se tivesse alguém pisando com força em cima dele. E eu fiquei muito assustado porque eu não sabia se era um gato, se era um pombo brigando com o outro, se era uma pessoa literalmente em cima do meu telhado. Tipo assim, tava começando a ficar menos barulhento e tal, mas ainda tava com esse tuk-tuk lá em cima do telhado. Só que enquanto isso, tava começando a vir uma cantoria lá de cima também, tá ligado? Mano, eu não sei como caralhos, mas na minha cabeça tinha pessoas cantando em cima do meu telhado, enquanto estavam batendo, pisando com força. E eu tava morrendo de medo, porque era aquelas músicas daquele terreiro de macumba que eu já tinha ouvido antes. Mano, e eu fiquei maluco, falei, caralho, fudeu. Eu peguei, sei lá, mano, dinheiro do diabo e o diabo tá aqui em casa querendo me matar. Mano, eu fui lá no quarto da minha avó, abri a estante dela, peguei a cruz, voltei lá pra sala, desliguei a televisão e comecei a rezar, mano. Eu tava morrendo de medo. Mas aí, meu amigo, na hora que eu tava terminando a reza, eu olhei pra janela da sala, porque tipo assim, ela tem uma cortina, tá ligado? Mas a cortina tava aberta e a janela dava pro lado de fora da casa. Mas quando eu olhei pra janela, do outro lado dela tava literalmente aquele cara enorme, sem olhos, me olhando pela janela. Caralho! Meu irmão, depois daquele dia, eu juro por Deus que eu nunca mais quis pisar fora de casa por um bom tempo. Cara, eu fiquei tão assustado que eu literalmente congelei. Eu não conseguia me mover, velho. Mano, só de ele me olhar pra mim, eu não conseguia raciocinar, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia se eu tinha que me esconder, correr dali, chamar a polícia, gritar por ajuda. Eu literalmente tava perdido na minha própria mente. Só sei que uma hora eu consegui criar forças, eu corri pro quarto da minha avó, me tranquei lá dentro e fiquei embaixo da cama dela, cheio de coberta pra tentar, sei lá, me esconder de alguém caso alguém entrasse lá na casa. E o barulho do telhado só voltava, começava de novo, tu, e aquilo não parava, mano. Mano, aquilo tava começando a entrar na minha mente, eu tava começando a me mijar de tanto medo.
E cara, chegou uma hora que quando eu tava lá embaixo da cama quase chorando de medo, literalmente eu não tava conseguindo nem chorar, mano, de tão nervoso que eu tava. Eu comecei a escutar alguém falando, hey, no meu ouvido, e eu gelei na hora. Eu não sabia mais se tinha um demônio ali perto de mim, se era alguém ali dentro do quarto. Cara, eu só não saí daquele quarto até minha avó chegar naquele dia. E quando ela chegou lá pela tarde da noite e tal, ela percebeu que a casa tava meio estranha, tá ligado? Ela foi lá no quarto dela, ficou me chamando e tal, mas eu fiquei com medo, porque, porra, vai que é o diabo usando a voz da minha avó, tá ligado? Até que ela bateu lá na porta, falou que ela já tinha chegado e que ela tinha trago alguns salgados pra mim. Aí só depois disso eu saí lá debaixo da cama, fui destrancar a porta, chorei pra ela, falei o que tinha acontecido e tal. Só que aí ela foi revelar pra mim que, tipo assim, não era que alguém tava em cima do telhado, era que literalmente tava batucando lá fora na rua, meio que fazendo uma passeata, uma caminhada, só que tava tão forte esse barulho, porque eles estavam usando caixa de som, que o telhado começava a vibrar. E eu não sabia como caralhos isso funcionava, sei lá que porra de física é essa, cara. Só sei que eu fico com muito medo até hoje, mano. E bem galera, o nosso relato vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e novamente eu vou me despedir de vocês. E de coração, eu espero ver vocês amanhã no próximo vídeo. Não se esqueça que os nossos relatos saem de segunda a sexta. Então, até lá. Meu nome é Petrikov e até a próxima.